Fala galera! Hoje a Malheiros TV vai falar sobre um evento que marcou a lógica geopolítica do século XXI, o atentado às Torres Gêmeas no dia 11 de setembro de 2001 em Nova York. Roda a vinheta, Gabi! Antes de começar o vídeo de hoje, eu preciso agradecer o carinho que a gente vem recebendo de vocês. Os comentários sobre o vídeo de Tulsa foram muito legais mesmo, e a gente fica muito feliz com essa repercussão. Eu queria deixar também um obrigado muito especial ao grande professor Cláudio Hansen, nosso professor de geografia e roteirista aqui desse humilde canal, que se desdobra entre suas milhões de atividades como professor e pai para trazer esses conteúdos aqui comigo para vocês. Hansen, brigadão. Bom, passando esse momento de gratidão, vamos falar do assunto de hoje. O ataque terrorista ocorrido no dia 11 de setembro de 2001. Provavelmente você já conhece essa história, né? Mas será que você se lembra das implicações políticas desse evento? O alvo do ataque foi o World Trade Center, que muita gente chamava de Torres Gêmeas, por causa das famosas duas torres, que eram um símbolo da economia americana, por estarem no centro financeiro de Nova York e por serem os dois prédios mais altos do mundo na época. Porém, o complexo não era feito somente dessas duas torres. Na verdade, eram 7 prédios. 7 prédios que foram construídos a partir de 1973 e formavam um complexo que recebia mais ou menos 50 mil pessoas num dia normal de trabalho. Agora, começa a imaginar a gravidade de um ataque num local como esse. Mas uma das coisas que as pessoas não costumam se lembrar é que o World Trade Center já havia passado por outro atentado terrorista. Um caminhão-bomba explodiu no subsolo da Torre Norte em 1993. Eu estava nascendo. Uma cratera foi feita no lugar, prejuízos na casa dos centenas de milhões de dólares e pânico geral. E a pior parte, 6 pessoas morreram nesse ataque. Depois desse episódio, novos protocolos de segurança foram tomados no prédio, que obviamente não incluíam um atentado com aviões. O dia do atentado era uma terça-feira de tempo bom e parecia ser um dia normal. Entre os milhares de aviões que decolam todos os dias dos Estados Unidos, 4 deles estavam com planos diferentes dos demais. Os 4 aviões escolhidos fariam voos longos, de uma costa a outra dos Estados Unidos. E sabe por quê? Para ter mais combustível e assim gerar mais incêndio nos alvos. Só uma curiosidade de até onde vai a crueldade humana. Nesse momento, pode ser que algum de vocês esteja pensando assim, mas 4 aviões? Como assim, Malheiros? Eu só lembro de 2 aviões, tá louco? Tá vendo? Eu não falei que tinha coisa que você não lembrava? O plano do atentado era atacar os Estados Unidos em diferentes esferas do poder. As Torres Gêmeas como símbolo da economia, o Pentágono como símbolo do poder militar e o Capitólio como símbolo político. Ou seja, essa história é mais complexa do que a nossa memória lembra. Na manhã do dia 11 de setembro, mais precisamente às 8h46 da manhã, um avião acertou a Torre Norte do World Trade Center. No início, muita gente achou que fosse um acidente, e até então podia ser. O problema é que 9h03 da manhã, um outro avião acertou a Torre Sul. Aí pronto, era a certeza de que Nova York estava sob ataque. Eu não consigo imaginar o grau de desespero que uma situação dessa pode causar. As imagens mostram um pouco do terror que as pessoas viveram nesse dia. A certeza de um ataque à cidade de Nova York ficou muito pior uns 30 minutos depois, porque às 9h37, um avião acertou parte do Pentágono, sede do poder militar e do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E mais uma coisa ficou clara, não era a cidade de Nova York o alvo, e sim os Estados Unidos. Diante do pânico nacional, um 4º avião, que estava indo em direção ao Capitólio, atrasou para decolar. Esse tempo de atraso foi o suficiente para algumas pessoas se informarem do que estava acontecendo no país e isso deve ter sido um alerta para os passageiros enfrentarem os terroristas. Esse ato de coragem dessas pessoas impediu o avião de chegar ao seu alvo e ele caiu em uma área rural chamada de Shanksville, às 10h03 da manhã. Você reparou que eu estou falando os horários com muita precisão, falando os minutos exatos que as coisas aconteceram, e você pode estar se perguntando por que eu estou fazendo isso. A ideia é passar um pouco o tempo que as autoridades tiveram para tomar as decisões, resgatar as pessoas, buscar por sinais de outros ataques e começar a busca pelos responsáveis. As notícias do dia realmente não tinham a menor chance de melhorar.
Além de serem atacadas, em pouco tempo as torres sucumbiram às chamas e à destruição do impacto. A Torre Sul, a segunda torre a ser atingida, desmoronou em menos de 1 hora. Eram 9h59 quando o mundo viu o prédio, símbolo dos Estados Unidos, ser reduzido a escombros. A Torre Norte também desmoronou 29 minutos depois. O pouco tempo entre o impacto e o desmoronamento ainda aumentou o número de bombeiros e policiais que foram vítimas fatais do atentado. O saldo desse dia foi a morte de quase 3.000 pessoas e um mundo que nunca mais seria o mesmo. Os efeitos do ataque ainda derrubaram a torre 3 do complexo, no momento em que a primeira torre desmoronou. 10 dias depois, mais uma torre desmoronou e as que sobraram foram demolidas porque a estrutura estava muito comprometida. O fogo do incêndio só foi apagado totalmente no dia 19 de dezembro, quase 100 dias depois. A limpeza da região só foi concluída 8 meses depois. Um nível de estrago que o mundo não conhecia e que os americanos não deixariam barato. O grupo que assumiu a autoria do atentado foi a Al-Qaeda, um grupo terrorista islâmico liderado por Osama Bin Laden, que justificava seus ataques nas intervenções americanas no mundo árabe. A gente já sabe, já falamos muito disso aqui nesse canal, que a segunda metade do século XX foi marcada por uma grande intervenção dos Estados Unidos e da União Soviética em várias regiões do mundo. Era a lógica da Guerra Fria. Mesmo sendo uma lógica mundial, o Oriente Médio merece um destaque pelo grande número de guerras que aconteceram na região. Muita gente questiona se esses ataques terroristas não podiam ter sido previstos pela CIA. A razão pela qual as pessoas argumentam isso é que o próprio Osama Bin Laden fez um vídeo ameaçando os Estados Unidos. Mas, gente, muitas pessoas ao longo do mundo inteiro mandam milhões de ameaças para os Estados Unidos. Obviamente que eles acompanham essas mensagens, mas entendem que a maior parte delas não tem potência para realmente atacar. O próprio vídeo do Bin Laden se mostrava um vídeo de um homem de barbas longas, de uma roupa militar sobre uma túnica, sendo filmado dentro de uma caverna. Por mais que esses símbolos sejam relevantes na simbologia islâmica, a inteligência americana não via a verdadeira ameaça por trás daquele vídeo. A verdade é que o presidente George W. Bush vai criar uma nova forma de atuação mundial contra as células terroristas e aos países que as abriguem. Essa lógica vai criar uma política chamada de guerra contra o terror e vai ser conhecida como a doutrina Bush. Por essa lógica, os americanos e seus aliados mapeariam os principais riscos de terroristas no mundo e fariam ataques preventivos nesse espaço. Muito estranho de se imaginar que seria possível esse nível de previsão sobre os futuros ataques, e muita gente começou a desconfiar que essa poderia ser mais uma estratégia de aumento da influência americana no mundo. Porque a gente sabe que os americanos não são flor que se cheire. A verdade é que, logo depois do 11 de setembro, tropas americanas atacaram o Afeganistão para destruir a célula de poder da Al-Qaeda e derrubar o governo local chamado de Talibã. Essa guerra começou em outubro de 2001 e até hoje ainda existem conflitos. A partir do 11 de setembro, muita coisa aconteceu no mundo, inclusive a reeleição do Bush. Fato que muita gente achava que seria improvável não fosse o evento. E muita coisa mudou também. A forma dos Estados Unidos comercializar armas com o mundo, novos protocolos de segurança nos aeroportos, outras guerras, isso não mudou tanto assim, né? Mas o pior, o aumento gigantesco do preconceito e da xenofobia contra as pessoas islâmicas. Mas isso tudo é assunto para um outro vídeo, e essa discussão vai continuar aqui embaixo nos comentários. Mandem perguntas, questionamentos, filmes que falem um pouco desse assunto. Eu já vou começar comentando alguns aqui, confere aí se você já assistiu, e até o próximo episódio aqui da Malheiros TV.